prazer. Na aula de hoje abordarei o tema A conexão entre política e guerra. Espero que curtam o conteúdo, se possível se inscrevam no canal. A conexão entre política e guerra, ela refere-se à relação intrínseca entre os objetivos políticos e o uso da força militar. É um conceito que reconhece que a guerra ela é frequentemente uma extensão da política por outros meios. Isso significa que as decisões e ações políticas têm um impacto significativo na condução da guerra, enquanto a guerra, por sua vez, pode moldar e influenciar a política. A conexão entre política e guerra, a política define os objetivos e interesses nacionais, enquanto a guerra é uma ferramenta que os estados podem usar para alcançar esses objetivos. As decisões sobre se envolver em conflitos, como conduzir a guerra e quando buscar a paz, são determinadas pelos líderes políticos. A política ela afeta a guerra ao definir as metas e a estratégia do conflito. Por exemplo, os líderes políticos podem declarar guerra para proteger ou expandir territórios, promover ideologias ou garantir interesses econômicos. A política também influencia a alocação de recursos, a mobilização da sociedade e a diplomacia durante o curso da guerra. Ao mesmo tempo, a guerra ela tem um impacto profundo na política. O resultado de um conflito armado pode redefinir fronteiras, transformar regimes políticos e remodelar a ordem mundial. As vitórias militares podem fortalecer líderes políticos e aumentar seu poder, enquanto as derrotas podem enfraquecê-los e levá-los a mudanças políticas significativas. Portanto, a conexão entre política e guerra é uma área de estudo fundamental para podermos entender a história e os eventos contemporâneos. Elas nos permitem examinar como as decisões políticas e as ações militares se entrelaçam e moldam o curso dos acontecimentos globais. Entender a conexão entre política e guerra ao longo da história é importante para compreender os conflitos, analisar as estratégias, essas estratégias militares, contextualizar eventos históricos, prevenir conflitos futuros e influenciar a formulação de política. Essa compreensão nos permite explorar como a política influencia a guerra e como a guerra molda a política, proporcionando uma visão mais abrangente dos acontecimentos globais. Figuras históricas que ilustram a conexão entre política e guerra. Vou apresentar algumas figuras para poder ilustrarmos essa aula. Júlio César ele foi um líder militar, político romano, que usou a guerra como uma ferramenta política para conquistar o poder em Roma. Júlio César liderou campanhas militares bem-sucedidas, expandiu o território romano e consolidou o seu próprio poder. Júlio César também aproveitou sua reputação para fortalecer sua posição política em Roma, estabelecendo alianças estratégicas e manipulando o Senado para alcançar seus objetivos. Outro grande nome, Napoleão Bonaparte. Napoleão foi um líder político francês que emergiu durante a Revolução Francesa. Napoleão manipulou as circunstâncias políticas turbulentas da época para ascender ao poder e em seguida usou a guerra como uma ferramenta para expandir seu território, o seu império da época. Napoleão liderou campanhas militares ousadas e bem-sucedidas, conquistando grande parte da Europa continental. Ele reorganizou as estruturas políticas do território conquistado, espalhou os ideais da Revolução Francesa e estabeleceu um sistema de governança centralizada. Temos também Winston Churchill. Churchill foi um estadista britânico que liderou a Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra Mundial, uniu a política e a guerra ao enfrentar a ameaça da Alemanha nazista. Churchill desempenhou um papel que foi crucial na mobilização do país, inspirando o povo britânico com seus discursos e liderando a resistência contra a ocupação nazista. Churchill tomou decisões políticas importantes, como formar alianças com outros países e coordenar estratégias militares para combater o avanço do nazismo e garantir a vitória dos aliados. Também sobre Roosevelt. Roosevelt foi o 32º presidente dos Estados Unidos, liderou o país durante a Segunda Guerra Mundial,
Roosevelt navegou pela política internacional, na época desafiadora, buscando manter a neutralidade dos Estados Unidos no início do conflito. Posteriormente, liderou o país como comandante em chefe após o ataque a Pearl Harbor. Roosevelt trabalhou para mobilizar recursos nacionais, unir as forças aliadas e tomar decisões políticas e militares cruciais para derrotar as potências do eixo. Influência política na tomada de decisões militares. As decisões políticas e as estratégias militares estão intimamente interligadas, influenciando-se mutuamente de várias maneiras. Decisões políticas que influenciam as estratégias militares. Número 1. Objetivos políticos. As decisões políticas estabelecem os objetivos e interesses nacionais que a guerra pretende alcançar. Esses objetivos podem variar desde a defesa de território até a promoção de ideologias ou proteção de interesses econômicos. Esses objetivos políticos moldam a estratégia militar adotada, determinando o escopo, a natureza e a intensidade do conflito. Número 2. Alocação de recursos. As decisões políticas afetam a alocação de recursos para as forças militares. Os recursos financeiros, humanos e materiais disponíveis para o esforço de guerra são determinados pela política e essa alocação pode influenciar diretamente as opções estratégicas disponíveis para os comandantes. Restrições políticas e diplomáticas. Considerações políticas como acordos internacionais, alianças e a opinião pública podem impor restrições às estratégias militares. A política externa e as relações diplomáticas entre países podem influenciar as decisões de empregar forças militares, bem como limitar ou moldar as táticas e estratégias utilizadas. Estratégias militares que influenciam as decisões políticas. Número 1. Resultados militares. O sucesso ou o fracasso das operações militares pode ter um impacto significativo nas decisões políticas. Vitórias ou derrotas podem fortalecer ou enfraquecer um governo e influenciar a vontade política de continuar ou encerrar um conflito. Os líderes políticos muitas vezes avaliam o progresso militar e os custos humanos e materiais para decidir sobre a continuidade ou a busca de uma solução política. Número 2. Pressão da opinião pública. Estratégias militares e os resultados no campo de batalha podem afetar a opinião pública e, por sua vez, influenciar as decisões políticas. O apoio popular e a legitimidade de um governo podem ser influenciados por vitórias ou derrotas, bem como pelas percepções sobre a eficácia e a moralidade das ações militares. Ponto 3. Negações e acordo de paz. Estratégias militares em uma guerra podem estabelecer as bases para negociações e acordos de paz. Sucesso militar em determinado momento pode criar uma posição política mais favorável para as negociações, enquanto a falta de progresso pode incentivar uma mudança na abordagem política para buscar uma solução diplomática. Esses exemplos que eu destaquei, como as decisões políticas, elas moldam as estratégias militares, definindo objetivos, alocando recursos e estabelecendo restrições. Da mesma forma, as estratégias militares elas podem influenciar as decisões políticas através dos resultados obtidos, da pressão pública e das oportunidades para negociação e soluções pacíficas. A interação entre política e guerra é complexa, dinâmica, com cada aspecto influenciando e sendo influenciado pelo outro. A política ela desempenha um papel fundamental em várias áreas relacionadas à guerra. Podemos falar, em primeiro ponto, determinação dos objetivos da guerra. A política ela define os objetivos e interesses nacionais que a guerra pretende alcançar. É por meio de decisões políticas que se estabelecem estratégias como a defesa de território, a promoção de ideologias ou a proteção de interesses econômicos. A política ela molda o propósito da guerra e fornece direção aos esforços militares. Ponto 2. Alocação de recursos militares. A política ela influencia a alocação de recursos para as forças militares, distribuição de pessoal e equipamentos e prioriza algumas necessidades militares. As prioridades afetam a quantidade e qualidade dos recursos disponíveis para apoiar a guerra.
A alocação eficiente de recursos é crucial para o sucesso das operações militares. No ponto 3, poderíamos falar de negociação de acordo de paz. A política ela desempenha um papel fundamental em negociações para esses acordos, para poder encerrar conflitos. Os líderes políticos eles são responsáveis por tomar decisões sobre a busca da paz, avaliando os custos e benefícios de continuar a guerra versus a possibilidade de uma solução negociada. A política determina os termos e condições de um acordo de paz, incluindo concessões que um país está disposto a fazer, troca da estabilidade e da resolução dos conflitos. Em resumo, a política é crucial na determinação dos objetivos da guerra, na alocação de recursos militares e na negociação de acordo de paz. Ela define os objetivos estratégicos, fornece recursos para a guerra e influencia as decisões sobre o encerramento de um conflito. Podemos dizer que a compreensão dessas dinâmicas é essencial para entendermos a relação complexa entre política e guerra. Sobre as consequências políticas da guerra, sobre os países envolvidos. As guerras têm consequências políticas significativas em todos eles envolvidos, como mudanças de liderança, reestruturação de governos, alteração de políticas e transformações sociais. As guerras podem levar à instabilidade política, divisões internas e impactos econômicos duradouros. Além disso, os conflitos armados podem ter ações diplomáticas entre os países e remodelar a ordem geopolítica global. Transformação da política por evento militar e mudança política decorrente de conflitos. Podemos dizer que eventos militares eles podem ter um impacto transformador na política. Vitórias ou derrotas em guerra podem fortalecer ou enfraquecer governos, levando a mudanças na liderança e na ideologia política. Além disso, os conflitos armados podem estimular movimentos de resistência, revoltas populares e mudança na opinião pública, resultando em mudanças políticas mais amplas, como reformas, democratização ou até mesmo a queda de regimes autoritários. As guerras podem servir como catalisadores para a transformação política e social. Então, na aula sobre a conexão entre política e guerra, podemos explorar a relação intrínseca entre esses dois aspectos ao longo da história. Pontos principais abordados tivemos os seguintes: a conexão política e guerra. A política e a guerra estão profundamente interligadas. A guerra é uma extensão da política por outros meios, sendo uma ferramenta usada pelos líderes para alcançar objetivos políticos e proteger interesses nacionais. O uso da guerra como ferramenta política. Nesse ponto examinamos exemplos históricos como Júlio César, Napoleão Bonaparte, que usaram a guerra como uma ferramenta para conquistar o poder, expandir seus impérios. Através de estratégias militares e alianças políticas, eles puderam moldar o curso dos eventos e influenciar a política de seus tempos. Vimos também a liderança política durante a guerra. Nesse ponto destacamos figuras como Churchill e Roosevelt, que lideraram seus países durante a Segunda Guerra Mundial. Essas duas figuras uniram a política e a guerra, tomando decisões políticas cruciais, mobilizando recursos nacionais, inspirando a população e liderando os esforços militares para combater as ameaças que enfrentavam. Vimos também influência mútua entre política e estratégias militares. Nesse ponto, podemos discutir como as decisões políticas moldam a estratégia militar, definindo objetivos de guerra, alocando recursos e estabelecendo restrições. Ao mesmo tempo, essas estratégias podem influenciar as decisões políticas através de resultados no campo de batalha, da pressão pública e das oportunidades para negociação e acordo de paz. Vimos também a consequência política das guerras. Nesse ponto, analisamos as consequências políticas das guerras sobre os países envolvidos, como mudança de liderança, reestruturação de governos, transformações sociais e impacto na ordem geopolítica global. Podemos observar também transformação política por eventos militares. Destacamos como eventos militares podem transformar a política, fortalecendo ou enfraquecendo governos, estimulando movimentos de resistência
e provocando mudanças na sociedade e nas instituições políticas. Em resumo, a aula enfatizou a conexão intrínseca entre política e guerra, mostrando como esses dois elementos se influenciam mutuamente ao longo da história, mudando o curso dos eventos, a tomada de decisão e o destino das nações. Compreender essa conexão é essencial para uma visão abrangente dos conflitos e dos processos políticos que espero que tenham curtido essa aula. Inscreva-se lá no canal, aperta o sininho e dá um like. Até a próxima.